Livro Daniel, o destino do governo humano. Dong Yulan, capítulo 10. Tema desta semana, a visão de um carneiro e um bode. Meta de hoje, leitura das páginas 89 a 91. O pequeno chifre, Antíoco Epifânio, rei da Síria. O versículo 9 diz: de um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Esse chifre pequeno representa Antíoco Epifânio, que reinou na Síria de 175 a 163 a.C. Tornou-se forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa, significando que expandiu muito em direção ao sul, Egito, a leste, Síria, e a terra gloriosa, Israel. O versículo 10 continua: cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Isso significa que se tornou grande em poder, tão alto quanto o exército do céu, e perseguiu os santos representados pelo exército do céu e pelas estrelas. Capítulo 12, versículo 3. Em todas essas coisas malignas que fez, prefigura o anticristo vindouro. Apocalipse, capítulo 13, versículos do 5 ao 7 e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, parte B ao 4. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício costumado e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com sacrifício costumado por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Versículos 11 a 12. Em dezembro do ano 167 a.C., esses versículos se cumpriram. Antíoco Epifânio entrou em Jerusalém e a saqueou, destruiu as casas e as muralhas, profanou o templo e o altar, e fez cessar os sacrifícios e a observância da lei. Erigiu um altar pagão sobre o altar do holocausto e sacrificou porcos sobre ele. Tratou os habitantes com grande crueldade, cometendo atrocidades contra eles, e levou muitos cativos. Os versículos 13 e 14 nos falam da duração da visão dessa assolação, na qual o santuário e o povo de Deus seriam pisados. A duração seria de 2.300 tardes e manhãs, até que o santuário fosse purificado. Essa foi a duração das perseguições de Antíoco Epifânio aos judeus, um total de 6 anos, 4 meses e 20 dias, até 25 de dezembro de 164 a.C., quando Judas Macabeu derrotou os exércitos de Antíoco, purificou o templo e restaurou a adoração a Deus. Esse dia é conhecido também como a festa da dedicação, mencionada em João, capítulo 10, versículo 22. Pois nesse dia o templo foi novamente dedicado. Todas essas profecias se cumpriram rigorosamente. Gabriel interpreta a visão a Daniel. Depois que Daniel teve a visão, procurou entendê-la. Versículo 15. Então foi dito ao arcanjo Gabriel que desse a entender a visão a Daniel. Versículo 16. Da mesma forma, quando realmente queremos entender a visão a respeito da economia de Deus, ele nula revela. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar a ele, fiquei amedrontado e prostei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Versículo 17. A visão do pequeno chifre não se referia apenas a Antíoco Epifânio e ao fato de ele ter profanado o templo. É também uma visão dos tempos do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentido, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Versículos 18 e 19. O último tempo da ira será o tempo em que Deus pisará o lagar
da sua cólera. Será quando Deus julgará os adoradores da besta, o anticristo. Então Gabriel começou a interpretar a visão a Daniel. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Versículos 20 e 21. Não é surpresa que Alexandre o Grande tenha se admirado ao ler tal profecia. Ela é precisa até nos mínimos detalhes. O versículo 22 fala da morte de Alexandre e da divisão do reino entre seus 4 sucessores. O rei de feroz catadura e entendido em intrigas, mencionado no versículo 23, é Antíoco Epifânio, da Síria, que prefigura o anticristo. Os versículos 24 e 25 descrevem a sua ascensão e destruição.